acha? Boa tarde a todos, professores, professor Ivanilton, professor Estevão Freire, né? Nós estamos aqui nessa aula inaugural dos cursos de licenciatura em Química e também do curso de bacharelado em Química do EFRJ, do campus Nilópolis. Então, nós tivemos alguns problemas técnicos da nossa transmissão ocorrer lá direto no nosso canal do FIUC, mas eu tenho certeza que aqueles que estão nos assistindo poderão estar conosco aqui na nossa sala virtual. Então, meu nome é Jorge Merceder, sou coordenador do curso de licenciatura em Química do campus Nilópolis, e temos também a presença do professor Ivanilton Neri, que é o professor do curso de bacharelado em Química. Então, nós damos as nossas boas-vindas aos alunos, e principalmente aos alunos calouros, que estão agora entrando no FRJ Nilópolis, e, por isso, nós fizemos essa aula inaugural conjunta, né? Uma aula magna dos dois cursos, para que nós possamos fazer aí essa comunicação de forma remota e possamos ter aí as trocas, né? Das diversas situações, tanto do curso de licenciatura quanto do curso de bacharelado em Química, para as nossas ponderações aqui acerca de um tema muito importante, que é o tema sobre Química Verde. Antes de apresentar o professor Estevão Freire, eu gostaria também das boas-vindas do professor Ivanilton. Professor Ivanilton, por favor. Boa tarde a todos. Agradeço pela presença de todos aqui na nossa aula inaugural, né, em conjunto da licenciatura em Química com o bacharelado em Química. Estou atualmente como coordenador do curso de bacharelado em Química. Dou boas-vindas aos nossos ingressantes, nossos alunos, nossos docentes, né? Foram convidados para assistir aqui a nossa aula magna. Esse tema sobre química verde, né? A sustentabilidade, é um tema que abarca, né? Um tema complexo, né? Que abarca muitas vertentes na área de ensino, na área de indústria, né? Então, é um tema bastante que dá muita margem para diálogos e para convergências. Então, vocês terão agora uma excelente palestra sobre o assunto e, mais uma vez, boas-vindas a todos, né? Sinto muito honrado com a presença do professor Estevão, que vai nos agraciar com uma brilhante palestra. Muito obrigado. Obrigado, Ivanilton. Então, nós vamos apresentar o professor Estevão. O professor Estevão, ele é professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lotado no Departamento de Processos Orgânicos da Escola de Química, doutor em Engenharia pelo Programa de Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência e Tecnologia de Polímeros pelo Instituto de Macromoléculas, professora Heloísa Mano, da UFRJ, e graduado em Engenharia Química pela Escola de Química da UFRJ. Ele atua no ensino de graduação e pós-graduação no programa de mestrado profissional em processos químicos sustentáveis e no programa de pós-graduação em engenharia ambiental. Ele é docente do corpo permanente do Profimit, programa de pós-graduação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, sendo coordenador do ponto focal UFRJ. É co-advisor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na American Chemical Society Student Chapter. Seus principais interesses em pesquisa são prospecção tecnológica, gestão e inovação tecnológica na indústria química, análise de cadeias produtivas alternativas, com foco em tecnologias verdes e identificação de oportunidades de agregação de valor e resíduos industriais. Nós agradecemos muito a presença do professor Estevão,
a sua disponibilidade de estar conosco aqui na nossa aula inaugural do FRJ e, por certo, teremos, assim, uma palestra, algumas trocas muito importantes dentro desse contexto de Química Verde e sustentabilidade, conforme o título que o professor Estevão trouxe, Química Verde e Sustentabilidade, Verdades e Mitos. Nós pedimos desculpa pelo atraso por conta dos problemas técnicos, mas eu acho que nesse momento, né, no qual nós estamos vivenciando, infelizmente, essas situações elas são assim presentes e que nós devemos, né, tentar conseguir superá-las. Agradecemos também porque o professor Estevão está agora como, né, o diretor administrativo da Associação Brasileira de Química. Eu me sinto muito honrado de, como presidente da Associação Brasileira de Química, poder contar com o professor Estevão como membro da diretoria executiva. Então, professor Estevão, muito obrigado pelo seu aceite e o espaço virtual é todo seu para que nós possamos fazer aí uma boa discussão. Ok, muito obrigado, professor Jorge Mercedé, professor Ivanilton, caros alunos, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite feito pelo professor Jorge para ministrar essa aula para os alunos ingressantes, né, e para todos que tiverem interesse, né, nos cursos de licenciatura em Química, de bacharelado em Química do FRJ Campus Nilópolis. É uma honra estar aqui na presença de vocês, falando um pouco, conversando um pouco com vocês sobre esses assuntos que já foram destacados, né? São assuntos que geram muita discussão, muita polêmica, e é bom a gente resolver abordar esse assunto para a gente poder tentar esclarecer, né? Tanto que eu coloquei lá como título Química Verde e Sustentabilidade, Verdades e Mitos. Vou passar para o próximo slide. Nós vamos abordar nessa aula, nessa palestra, né, alguns assuntos, né? Primeira coisa, compreendendo sustentabilidade, o que é desenvolvimento sustentável, o que é química verde e as suas relações com a sustentabilidade. Depois a gente vai conversar um pouco sobre processos químicos verdes e a apresentação de alguns casos práticos, finalizando a nossa palestra de hoje. Bom, então, desenvolvimento sustentável. A gente começa com essa expressão bastante em voga hoje, né, nos últimos anos, e a gente pode dividir essa expressão em duas partes. Desenvolvimento. O que seria desenvolvimento? Esse termo, desenvolvimento, sempre esteve ligado ao termo crescimento, principalmente crescimento econômico, né? Mais tarde que houve, então, a necessidade de se abordar a questão social, né? E depois, agora mais recentemente, a questão ambiental. Se a gente for conversar um pouco sobre o termo sustentável, o que significa sustentável? Sustentável, eu coloquei aqui algumas definições que eu peguei de dicionários até da internet. Sustentável seria alguma coisa que se consegue sustentar, se consegue manter, dar sustentação. Ou então, disse de quem ou do que se pode sustentar, favorecer ou apoiar. Também tem esse sentido do apoio, né? Então, a gente pode entender esse termo sustentável dessa forma. Sustentar, manter, né? Não cair, se manter, sustentar, né? Então, o desenvolvimento sustentável, a gente poderia dizer, né, que poderia ser algo que fosse capaz de ser mantido, né, por longo período sem uma interrupção ou enfraquecimento muito, muito grande, né? Essa definição, eu coloquei sempre as referências, vocês vão ver no próprio slide das definições que eu coloco, e essa sustentabilidade, né, esse sustentável, aquilo que é capaz de ser mantido por longo período sem interrupção e enfraquecimento, é uma coisa que, às vezes, pode ser possível, mas depende, como está colocado aqui, de fatores internos ou externos. Fatores internos, fatores climáticos, mudanças climáticas, fatores econômicos, né? Fatores ambientais, como eu acabei de falar, das mudanças climáticas, fatores sociais, né? Imigração, devido a problemas de guerras. Então, tudo isso, quer dizer, a sustentabilidade do desenvolvimento, né, daquele país ou daquele setor depende muito de pequenas crises que podem acontecer. Por isso que está colocado longo período, né?
longo período. Não existe o desenvolvimento sustentável eterno, não se consegue manter num determinado patamar eternamente. Sempre tem alguns altos e baixos, mas o que se deve procurar fazer, o que se procura fazer é minimizar essas quedas, essa interrupção do crescimento. Todo país, vocês sabem disso, não passa por situações de crescimento e algumas crises também, né? E eu coloquei também, já em 400 anos antes de Cristo, né? 400 antes de Cristo, Aristóteles se referia a aspectos relacionados à economia doméstica, à questão da sustentabilidade. Ele dizia que a família tinha que ser autossustentável, não podia ser apenas orientada para o consumo. Isso aí, essa conclusão do Aristóteles já dizia a respeito que a gente não pode ser excessivamente consumista, né, dos recursos que nós temos, né, mas temos que manter os recursos para a gente sustentar as gerações futuras. Daí, inclusive, nasceu o conceito, né, que saiu, que a gente vai ver um pouco mais à frente, do relatório Brundtland, do desenvolvimento sustentável. E como é que começou toda essa questão, essa discussão do ambiente, a discussão ambiental? A discussão ambiental começa a ter importância na década de 50, né? Passou a Segunda Guerra Mundial, os países, Guerra Fria, aquelas testes nucleares, né? Aqueles riscos de testes que alguns países faziam em alguns locais longínquos, mas que traziam algumas radiações, né? Através do clima, de ventos, etc., chuvas radiativas a milhares de quilômetros dos locais de realização desses testes. Um personagem, uma pessoa bastante importante nessa época, né, foi a bióloga Rachel Carson, né, que ela publicou esse livro, Silent Spring, ou Primavera Silenciosa, traduzindo para o português. Está disponível na internet, né? E em 1962 ela já alertava, então, para o perigo, né? O perigo para os sistemas naturais do uso indevido de pesticidas, né? Como o DDT. Então, ela alertava para esse problema, tá? Do uso indiscriminado, sem cuidado, sem controle de pesticidas químicos, né? E começou-se, então, a partir daí, a preocupação ambiental. As pessoas começaram a olhar para isso, pesquisadores, países, né, começaram a olhar para isso e começaram a se reunir em conferências. Em 72, né, 1972, ocorreu a Conferência de Estocolmo, um acordo internacional para redução de emissão de gases responsáveis pelas chuvas ácidas, né? Isso veio em conjunto com o impacto do relatório do Clube de Roma, né? Limites ao crescimento, Limits to Growth, o famoso relatório Meadows, também, em 72, na mesma época da conferência, que propõe, então, a desaceleração do desenvolvimento industrial nos países envolvidos e a desaceleração também do crescimento populacional nos países subdesenvolvidos. Então, esse relatório é um relatório bastante drástico que dizia, olha, tem que parar de crescer para poder se manter, né? E foi a primeira vez que o termo sustentável foi usado, né? Clube de Roma, vocês podem também entrar na internet. Clube de Roma é uma reunião, né? É um clube, né? Onde se reúnem várias pessoas influentes no mundo, pensadores, filósofos, cientistas, né? Que acabam discutindo os problemas que acontecem na atualidade, né? Então, eles encomendaram esse relatório então saiu nessa mesma época, em 72. Bom, e aí vem, então, o termo desenvolvimento sustentável, a definição formal que a gente conhece, né, que tem a mais conhecida. Como é que começou isso, né? Começou através da indicação pela ONU da primeira-ministra da Noruega, a Gro Harlem Brundtland, está aqui a foto dela. Ela chefiou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi criada em 83. Essa comissão gerou um relatório, em 87, chamado Nosso Futuro Comum, ou relatório Brundtland, sobrenome da primeira-ministra. Então, nesse relatório, que também está disponibilizado na internet, ela propõe, né, o conceito de desenvolvimento sustentável. E aí a definição formal seria essa, né? Aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades, sem atrapalhar, sem comprometer as gerações futuras. Você consegue atender às necessidades atuais sem precisar, sem comprometer, então, as necessidades das gerações futuras. Aqui é a assinatura dela,
né? Então, esse foi um marco, né, em 87, dessa expressão, né, onde começou o desenvolvimento sustentável, essa expressão. Agora, por que o desenvolvimento sustentável ele se torna importante? Aí a gente pode pensar em alguns exemplos. Por exemplo, os metais raros e minerais usados na indústria, né, como o paládio, amplamente utilizado na produção de eletroeletrônicos, estão se tornando cada vez mais escassos. A gente extrai esses metais, né, da terra, um dia, né, possivelmente, eles vão acabar, vão se esgotar. O outro lado também da questão, a China produz atualmente 97% dos materiais de terras raras no mundo. Imagina se hipoteticamente a China bloqueasse as suas exportações, como é que ficaria a produção desses bens tecnológicos para o resto do mundo? Então, quer dizer, são questões importantes que devem ser levantadas, né? Que tem tudo a ver com a questão do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade da produção desses materiais, por exemplo. E eu coloco aqui que a solução, né, uma solução proposta poderia ser mineração urbana. O que significa isso? Se você for ver, né, as partes de um smartphone, né, de um celular, vocês podem ver que várias partes do celular existem vários metais que estão inseridos na composição de várias ligas metálicas aqui dentro, né? Na eletrônica, vocês sabem, nióbio, né? O próprio paládio, então cobre, etc. Quer dizer, você tem vários componentes que estão aqui, metais presentes no smartphone. Isso aqui eu retirei de uma palestra, né? Urban Mining, né? Mineração urbana. Vocês podem começar a digitar isso no Google, nesse termo, mineração urbana, para quem nunca tinha ouvido falar. Quer dizer, a mineração urbana nada mais é de você coletar, né, de bens de consumo que são descartados, né, que vão ser descartados. Celular, quantas vezes a gente troca de celular, né? Sei lá, em 2 e 3 anos, de 2 anos, 3 e 3 anos, não sei. E para onde é que vai esses metais nobres presentes no celular? Será que eles não poderiam ser recuperados? Quer dizer, a mineração urbana, ela trata de você recuperar, não dos recursos naturais da terra, mas recuperar dos bens já transformados, né? Fazer uma separação, aí, claro, tem que haver desenvolvimento tecnológico para poder separar de uma forma viável, né, a coleta desses materiais para um pós-uso, né? Recuperar esses metais para serem utilizados novamente. Bom, um outro lado da questão, né, do aspecto da sustentabilidade, da expressão sustentabilidade, a gente falou um pouco do desenvolvimento sustentável, a gente vai voltar lá depois, mas agora sustentabilidade, né? Esse tripé da sustentabilidade, quer dizer, baseando-se a sustentabilidade no tripé apoiado em fatores econômicos, sociais e ambientais, foi criado por esse sociólogo britânico, John Elkington, em 94, né? Também chamado de Triple Bottom Line, ou tripé da sustentabilidade. Se vocês colocarem também no Google, né, Triple Bottom Line, vai aparecer várias informações e várias coisas interessantes sobre o John Elkington. Está aqui a foto dele. O tripé da sustentabilidade também pode ser conhecido como os 3P da sustentabilidade, né? People, né, Planet e Profit, ou seja, as pessoas que estão ligadas aos fatores sociais, né, o planeta, né, e está ligado à questão toda, a questão ambiental, e o profit, lucro, né, fatores econômicos. Quer dizer, não se pode pensar em sustentabilidade, né, tirando um desses fatores. Essa representação do banco é muito interessante. Um banco só se mantém no tripé, né, só se mantém no tripé. Se você tira uma perna aqui, um pé desse banco, o banco cai. Então, você tem que se manter, você tem que estar ligado, né, tem que haver uma harmonia entre fatores econômicos, sociais e ambientais, senão não existe a sustentabilidade apregoada, né, recentemente, depois já dessa questão da definição do desenvolvimento sustentável por esse sociólogo britânico. E, ultimamente, vocês também têm ouvido falar do termo ESG, né, ESG, né, Environment, né, social e governança, se a gente for traduzir em português, ambiental, né? Fatores ambientais de governança e sociais, né? De onde surgiu o termo ESG? Qual é a diferença desse termo ESG para aquele tripé da sustentabilidade? O termo ESG está mais relacionado ao interesse de empresas em reduzir danos ao ambiente, né?
atuando de maneira sustentável, né, através de adoção de melhores práticas administrativas. Está muito voltado à área empresarial, esse termo ESG. Vocês podem perceber que todas as empresas hoje falam sobre isso, da importância, estão atendendo os princípios ESG, né, que o pessoal chama. Ele diz respeito também a investimentos que levam em consideração critérios de sustentabilidade, ou seja, não só índices financeiros. Quer dizer, eu vou investir numa empresa que se preocupa com a questão social, com o aspecto social. Como é que é a governança dessa empresa? Então, isso tem a ver também com o investimento nessas empresas que adotam esses princípios ESG, né? Então, é uma maneira diferente, né, mais voltada ao meio empresarial, de falar sobre o tripé da sustentabilidade. Agora, existem algumas críticas também que podem ser feitas àquela definição que eu acabei de falar sobre desenvolvimento sustentável. Essa definição ela trata de 3 dimensões, né? Daquelas 3 dimensões, mas ela elimina também a dimensão do poder. Quer dizer, como é que a gente pode tratar do aspecto social, econômico e ambiental sem também tratar do aspecto político, né? O aspecto político, na verdade, ele perpassa tudo isso, né? Quer dizer, você não pode mudar as coisas sem um aspecto político também em volta. Então, poderia haver também, né, na definição, uma definição mais moderna, incluir também alguns aspectos ali nesse tripé, né, para poder o tripé funcionar de maneira mais harmoniosa. Quer dizer, não existe mudar a produção e consumo, isso não está fora das estruturas e decisões políticas, né? Aquela questão que a gente fala, né, vontade política, né? Não tem vontade política, não acontece. Então, quer dizer, as coisas têm que estar de maneira harmoniosas, né? Harmônicas, né? E uma outra questão também, naquela definição do desenvolvimento sustentável, se fala em atendimento às necessidades, né? Às necessidades da população atual, presente, né? De maneira que não comprometa as necessidades da geração futura. Mas o termo necessidades, eu marquei inclusive ali, de amarelo, eu marquei por quê? Porque o que significa necessidade? Necessidade acaba sendo alguma coisa muito subjetiva, né? O que é necessidade para um determinado povo, né, pode não ser necessidade para outro, né? Que necessidades são essas? São as necessidades básicas, né? São as necessidades essenciais. Existem vários níveis de necessidades, né? Conforme também você vai galgando uma renda também maior. Então, as necessidades acabam mudando. Então, a palavra necessidade é uma palavra também, é um termo um pouco subjetivo. Poderia se aperfeiçoar também essa definição. Bom, um outro assunto, a gente está falando de algumas coisas bastante interligadas, né? E que conversam entre si, que a gente não pode enxergar de uma forma estanque ou separada, né? Um outro termo também utilizado, que que apareceu já em 71, né? Pelo matemático romeno Georgescu Regium, né? Economia ecológica. O que seria isso? Economia ecológica, né? Ele era um matemático e ele dizia, né, que a matéria e energia são captados pelo sistema econômico, né? Todo sistema econômico de produção, né? A gente capta matéria e energia para produzir coisas, né? São transformados em produtos e serviços. Depois disso, o que acontece? Viram lixo ou matéria e energia, né? De pouca importância, né? Pouca magnitude. E os seres vivos também, igualmente, consomem os recursos, né? Utilizam o que é necessário para si e depois despejam o restante no ambiente. Ou seja, os seres vivos também elevam a entropia do sistema, né? Ele acaba desorganizando, o ser vivo acaba desorganizando o sistema, né? A presença da vida acelera o processo entrópico. Então, é bem interessante que esse matemático ele ligava um pouco a questão da termodinâmica com aspectos da economia, uma ligação bastante interessante. Quando a gente fala de entropia, a gente fala de termodinâmica, vocês vão ver isso ao longo do curso. E é bem interessante. Nesse processo, não há necessariamente, nesse processo entrópico, né, não há necessariamente criação de riquezas, mas sim a transformação de recursos e energia de baixa entropia, que são os bens naturais, em matéria e energia de alta entropia, e aí representado pelos resíduos, pela poluição, né? Então, essa é a tendência que ocorre, né, na economia. A economia não é um sistema fechado, é um sistema que acaba havendo geração de resíduos e poluição.
E aí, qual é a solução que ele dava, né? Como sanar esse problema da inevitabilidade da degradação entrópica, né? Aqui é entrópica mesmo, né? Quer dizer, entrópica da questão da entropia, né? A partir de ações preventivas, por exemplo, como a do desperdício, deterioração do meio ambiente, explorar fontes fontes energéticas renováveis, tais como energia solar, etc., para haver a minimização, né, da deterioração do meio ambiente. Se fala também muito hoje de economia circular, também está dentro desse tópico, né? Então, a geração de resíduos de termodinâmica, existe uma relação aí, relação entre a economia e a termodinâmica feita por esse matemático. Muito interessante essa posição dele. Inclusive, ele foi criticado muito pelos economistas na época, né? Vocês podem ver também um pouco mais sobre ele em alguns artigos e pela própria internet. Bom, agora vamos na química verde. Vamos à química verde, falamos um pouco de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, algumas críticas, alguns aspectos. Agora, química verde e química sustentável. Será que as duas coisas são iguais? Será que a gente pode falar igualmente desses dois termos, né? Claro, embora a química verde esteja no centro do desenvolvimento de processos químicos sustentáveis, verde não significa sustentável. Nem todos os processos verdes podem ser chamados de processos sustentáveis. Por quê? Porque a gente tem que considerar aspectos econômicos, aspectos ambientais, ecológicos em qualquer projeto de desenvolvimento. Quando a gente fala projeto de desenvolvimento de processo, a gente está falando desde o início, extração de matérias-primas até uso, né, extração, produção, distribuição, uso, descarte, e tem que olhar lá na frente como é que eu vou reaproveitar aquilo que eu gero. É óbvio que o material pós-consumo, aquilo que é consumido, a gente tem que já pensar numa destinação para esses materiais. Teoricamente, inclusive, nenhum processo deveria até gerar resíduos, mas se gera, tem alguns processos que inevitavelmente geram resíduo, né? Às vezes, você fazer uma roupa, uma camisa, uma blusa, um processo têxtil gera inevitavelmente algum resíduo, né? Para você elaborar um móvel, né, a partir da madeira, você obviamente vai ter que cortar, vai ter que usinar, então vai gerar algum resíduo. O que eu vou fazer com esse resíduo? Esse deve ser o pensamento. O que eu vou fazer com esse resíduo? É claro que o ideal seria não gerar resíduo nenhum. E o termo, a preocupação com a reciclagem, né, não deveria ser a primeira preocupação. A primeira preocupação é você projetar um processo que não precise se preocupar lá como é que eu vou reciclar. E não usar a reciclagem já como uma coisa inerente a tudo, né? Eu vou ter que reciclar, vou ter que me preocupar com a reciclagem. Então, idealmente, não deveria ser assim. Bom, isso aqui é um vídeo do YouTube que eu peguei aqui, um print muito interessante do John Warner. John Warner é um dos pais da química verde, né? Ele que escreveu os 12 princípios junto com Paul Anastas. E esse slide aqui, ele representa muito bem, quer dizer, é um resumo daquilo que a gente vai falar um pouco para frente. Ele fala de sustentabilidade química e de química verde, né? Olha que interessante. Ele fala primeiro de sustentabilidade. A sustentabilidade você pode abordar várias áreas falando de sustentabilidade, né? Sustentabilidade, como ele está apresentando, econômica, na área da agricultura, sustentabilidade dos povos sociais, né? A sustentabilidade na área da educação, negócios, engenharia. Então, existem várias áreas. E na química, né? E aí ele abre esse leque aqui da sustentabilidade química, que envolve o quê? O que envolve a química sustentável? Envolve políticas, né? Envolve tecnologia de remediação, controle de exposição, energias alternativas, purificação da água, e também envolve a química verde, né? A química verde. E aí ele abre, então, a química verde, aí abrindo mais para alguns princípios que ele escreveu com Paul Anastas, que depois a gente vai comentar, exatamente o que está colocado aqui. Economia de átomos, a prevenção, são aqueles famosos 12 princípios da química verde. Você gerar menos resíduo, você procurar usar fontes renováveis ao invés de fontes fósseis de matéria-prima, você usar catalisadores. Então, tudo isso tem a ver com a química verde. A química sustentável, vocês podem perceber que
são outros aspectos envolvidos. E é sempre o guarda-chuva, todos eles estão embaixo do guarda-chuva da sustentabilidade, né? Achei bastante interessante esse slide do John Warner, né? Foi uma apresentação que ele fez, mais uma das várias apresentações que ele fez. Bom, então, o que ele colocou? O conceito de sustentabilidade pode ser aplicado a várias esferas. Sustentabilidade social, você ter equidade na distribuição de renda. A sustentabilidade ambiental, aí sim, foco nos recursos naturais, que são renováveis, a gente não pode deixar morrer, né? E ter uma velocidade de exploração desses recursos compatível com o uso desses recursos, limitando também o uso de recursos não renováveis. E, além disso, a sustentabilidade cultural, né, que seria representada pela continuidade das tradições e pluralidade dos povos, não deixar que aquela região acabe morrendo em relação à cultura que ela trouxe, que ela continua cultivando. E sustentabilidade não é só, né, falar só sobre o meio ambiente, né? A gente vê aí os 17 ODS, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que a ONU já listou, que vocês têm também acesso a isso pela internet. Então, a sustentabilidade também tem a ver com desenvolvimento econômico e social, né, que inclui redução da pobreza, da fome, né, melhoria da saúde, da educação, mudanças climáticas, né, atentar para mudanças climáticas, consumo da água, consumo e uso da água, questões ligadas a saneamento, energia e meio ambiente. Vocês podem ver que a sustentabilidade fala sobre tudo isso. Não é só meio ambiente. São vários aspectos que envolvem a sustentabilidade. E isso acaba requerendo que todos os países tenham acesso também, né, a recursos naturais, como água, energia e alimentos, né, todos provenientes, de uma maneira ou de outra, do meio ambiente, ou do ambiente, como se fala. Então, mas para prover aos países esse acesso, tem que se dar condições. É por isso que o pessoal acaba se reunindo, né, periodicamente nesses encontros. Tivemos agora a COP26, a redução, né, tentar manter aí, ou reduzir, não deixar aumentar a temperatura global em 1,5 grau, qualquer variação, a gente pensa 1,5 grau, 2 graus, o que é isso? Mas qualquer variação um pouco maior disso pode causar grandes mudanças climáticas, inundações, etc. Outro dia eu estava vendo um vídeo que se a temperatura fosse aumentar para 3 graus, né, está se falando de 1,5, se fosse aumentar para 3 graus, aí uma simulação em vídeo mostrou como é que seriam algumas capitais do mundo, né? A água inundando tudo, né? Você não ia ter, nos próximos anos, né, as cidades como tem hoje, principalmente as cidades que são banhadas, né, próximas ao oceano, tipo o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Você não muita coisa ia sumir embaixo d'água, só por um aumento pequeno da temperatura global. Bom, então é isso. A sustentabilidade está focada no sistema, não só na natureza do material. A gente tem que enxergar esse termo, sustentabilidade, como um termo mais macro, mais global, né? Então, ela está focada no sistema, como aquele material é produzido, né? E também pelo motivo pelo qual é necessário. A gente tem que parar e perguntar: é necessário produzir esse material? Existe alguma alternativa melhor? A sustentabilidade acaba a gente pensando de uma forma até ética, né? E existe uma ligação bastante com a ética, né? A ciência da sustentabilidade exige contribuição de vários cientistas, de vários perfis, cientistas sociais, economistas, profissionais de saúde, químicos, engenheiros. Todo mundo tem que andar junto e conversar sobre sustentabilidade, porque sustentabilidade, como eu falei, não envolve só um determinado aspecto, né? A gente falou agora há pouco de reciclagem, né? E aí a pergunta que se faz: a reciclagem é sustentável? É importante reciclar sempre, né? A gente tem que ver qual seria o gasto de energia, o custo-benefício de se fazer reciclagem de alguns materiais, né? Por exemplo, a reciclagem seria o quê? Se a gente for pegar a definição da reciclagem, seria a conversão de resíduos, né, de metais, plástico, papel, vidro, em novos materiais, objetos que possam ser utilizados, né? A gente está muito acostumado a gente ouve muito da reciclagem do alumínio, reciclagem de PET, né?
eles podem ser transformados em outros materiais, né? E aqui fala, é uma tabelinha que mostra a economia de energia que se tem quando você recicla um material, né? Já pós-consumo. O alumínio é o mais famoso de todos, né? Aqui papel, cartão, né? O vidro também é um material reciclado, papel, os plásticos, né? Os plásticos, 70% de economia, o aço. Quer dizer, a questão colocando mais especificamente a questão do plástico, ele é reciclável, muitos plásticos são recicláveis ou podem ser reaproveitados, né? Se não forem termoplásticos, mas a maior parte da produção é termoplástico, e quando eu falo termoplástico, eu falo de polipropileno, de PVC, de polietileno, que é a maior parte dos materiais consumidos hoje, produzidos e usados em embalagem, né? Todas essas embalagens que a gente vê no supermercado são basicamente poliestireno, polipropileno, polietileno, né? E é isso que vai poluir, né? Vamos dizer assim. Agora, será que a culpa é do plástico em si? O plástico veio para cumprir um papel muito bom, inclusive envolvendo os alimentos que a gente consome. Mas a questão é uma questão de gestão, né? E gestão mundial. Né? Como é que eu posso descartar ou reaproveitar esse plástico? É por isso que, ultimamente, tem sido falado muitas vezes do termo economia circular, né? Então, a gente tem que pensar, as empresas com aquelas preocupações ESG, tem que pensar em quê? Em reaproveitar os materiais pós-consumo para desenvolvimento de novos materiais. Então, isso é importante que as empresas comecem a pensar, e a preocupação ambiental acaba forçando, a preocupação da sociedade acaba impulsionando esse pensamento. Bom, química verde, química sustentável. A gente viu lá naquela figurinha lá que o John Warner mostrou, né? Química verde, química sustentável. A química sustentável, ela abrange, né, o design, fabricação e uso de produtos químicos eficazes, seguros, processos mais benignos e outros aspectos que estavam colocados naquela questão da química sustentável, né? E a química verde são aspectos mais estritos ligados ao processo químico, né? Usar catalisadores, né? Usar fontes renováveis na produção, não produzir materiais tóxicos ou usar materiais mais benignos, né? Que afetem menos o meio ambiente e o ser humano, né? Bom, alguns exemplos aqui que eu queria colocar, né? Por exemplo, produtos químicos e combustíveis obtidos a partir de matérias-primas de fonte renovável, né, nem sempre são mais sustentáveis que produtos idênticos derivados de recursos fósseis. Por quê? Porque tem que se levar em consideração aqueles aspectos de gasto de energia, né? Será que talvez um produto feito a partir de uma matéria-prima de fonte renovável pode se gastar mais energia do que um processo a partir de uma fonte fóssil, né? E nesse ponto, então, pode não dar sustentabilidade àquele processo. É o que está colocado aqui. Por exemplo, o índigo extraído de materiais vegetais consome muito mais energia do que quando obtido por uma rota de química orgânica sintética, convencional. Então, a gente tem que fazer uma avaliação abrangente da sustentabilidade, o famoso do berço ao túmulo, né? Ou do berço ao berço, como se fala hoje também, né? Isso vai garantir que novos produtos tenham vantagens ambientais e socioeconômicas em comparação aos produtos convencionais. Então, tem que se fazer uma avaliação do ciclo de vida. Sustentabilidade tem a ver com a avaliação do ciclo de vida. Ciclo de vida, quando eu falo, é desde a extração até o descarte, reuso e reaproveitamento daquele material. O túmulo seria o descarte, mas aí, voltando para a questão do reuso, a gente volta para o berço, né? Voltamos de novo para o berço, aquele material se torna o quê? Matéria-prima. E aí eu vou deixar essa pergunta para vocês pensarem e, eventualmente, discutir ao final da apresentação, o que seria mais sustentável ou ambientalmente melhor, né? Mais correto, vamos dizer assim. Você produzir, né, um pallet de madeira ou um pallet de plástico? Eu coloquei aqui uma foto aqui de um pallet, né? Pallet é aquilo que o tratorzinho vai lá e vai levantando os materiais, né, dentro de uma empresa. O que é mais sustentável? Você produzir esse pallet de madeira ou de plástico? Eu vou deixar, então, essa pergunta, vocês vão pensando na resposta aí para depois a gente poder discutir. Bom, então, isso aqui, quando eu falo de ciclo de vida, eu estou falando exatamente disso. Tem a extração da matéria-prima, aqui no caso aqui, o petróleo, né? Aí desenvolve-se um produto qualquer, né? Um produto de plástico, que parece que é uma máquina de lavar, distribuição, a pessoa usa,
Aí, logística reversa, ou seja, você pode desmontar alguma coisa e voltar novamente para a produção da máquina, distribuição. Aquele produto pode ser desmontado, né? Fazer eventualmente uma limpeza, um teste, remontagem, pode voltar ao processo. O processo de logística reversa está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? O que pode ser aproveitado, se aproveita, como está aqui nessa figura, né? Agora, um outro aspecto é o aspecto da reciclagem, né? A reciclagem, esse material aqui que não é aproveitado, aí tem que se pensar em reaproveitamento. De que forma? Tem que desenvolvimento tecnológico para ver o que eu posso fazer com aquilo que eu não posso aproveitar aqui nesse ciclo de volta, né? E, finalmente, o que não der para aproveitar mesmo, né? Aí não tem jeito, vai para a destinação final, né? Bom, a química verde. Vamos ver, então, sobre a química verde. A química verde, que seria aquele último, né, patamar ali, o último nível daquela figurinha do John Warner, ele trata dos princípios químicos fundamentais para a produção de produtos químicos, que sejam inerentemente menos tóxicos, tanto para o homem quanto para o ecossistema, né, em relação ao que é feito atualmente, né? Então, a química verde pode ser aplicada a qualquer etapa do ciclo de vida do produto químico, desde a fabricação, o uso, o descarte. Princípios da química verde podem ser aplicados ali, né? Ao desenvolvimento também de rotas alternativas menos nocivas. Se existe um processo químico convencional que se usa materiais tóxicos ou que podem causar algum problema, ou que se usa um gasto de energia maior, é interessante que você comece a pensar em projetar rotas alternativas que sejam menos nocivas, que sejam economicamente melhores em termos de gasto de energia e que não faça mal à sociedade, à humanidade, às pessoas, né? E nem que gere problemas ao ambiente. E, como eu falei, o histórico da química verde ele passa, muitas vezes, historicamente, por esses dois autores, desses dois pesquisadores, né? Paul Anastas e o John Warner, que é aquele da foto que a gente mostrou lá há pouco tempo. Eles se reúnem e escrevem um livro, Green Chemistry, Theory and Practice, em 98. Então, nesse livro, eles acabam enumerando e discutindo e apresentando os 12 princípios da química verde, que tem a ver com aquela última linha lá da apresentação do John Warner. Então, em 99, a Royal Society of Chemistry lança a sua revista Green Chemistry. Quer dizer, algumas sociedades químicas já começam, então, a lançar algumas revistas que começam a publicar artigos ligados à química verde. Em 99, a Royal Society of Chemistry já começa a publicar essa revista, esse periódico intitulado Green Chemistry. Foi criado o Green Chemistry Institute, em 97, nos Estados Unidos, que é uma organização independente sem fins lucrativos dedicada ao avanço da química verde. Além disso, existem outros centros de pesquisa no mundo, né? Na Universidade de York, por exemplo, existe um centro de excelência em química verde. Existem alguns centros que pesquisam alternativas verdes para processos convencionais ou reaproveitando resíduos, né? A gente nunca mais agora, a partir dessa palestra, vocês podem tentar passar a enxergar resíduo não como resíduo que vai para o lixão, que vai para o aterro, que lixão nem pode ir mais, né? Que vá para o aterro, alguma coisa assim, mas pensar em qualquer tipo de resíduo como uma matéria-prima que eu posso agregar valor, produzindo alguma coisa de interesse, né, para a sociedade, para as pessoas, né? Por exemplo, só para dar um exemplo, eu falei do resíduo de madeira para fazer fabricação de móveis. Por que eu não posso usar aquele farelo de madeira, o que sobra, né, para misturar eventualmente com plástico, com polímero, com polietileno, polipropileno, e moldar algumas peças, né, com essa madeira? É possível, já existem empresas que fazem isso. Então, é isso que a gente tem que pensar. O que eu posso fazer com aquele resíduo? Como é que eu posso agregar valor àquele resíduo? É esse o pensamento que a gente tem que ter. O mito que existe é que a química verde é cara e pode ser até menos eficaz que a química tradicional. Bom, a química verde, como a gente já acabou de falar nos princípios ESG, né, ele pode até economizar recursos financeiros e melhorar a imagem da marca da empresa. Aquela empresa se preocupa, né, com a questão verde, com a questão do reflorestamento, por exemplo, né,
Por exemplo, você tem aquelas embalagens de alguns sabonetes que envolvem aquele polietileno verde que a Braskem faz. A empresa faz questão, eu uso embalagem de bioplástico, né, que é o polietileno verde. Esse material usa madeira reflorestada, né? Determinado, agora está havendo muito um movimento também de evitar chamada crueldade, né, dos animais, você usar animais para pesquisa, então determinado produto ele não passa por testes em animais, então, quer dizer, o famoso cruelty free, né, produtos cruelty free, né, livre de crueldade, vamos dizer assim, se a gente fosse traduzir. Então, existe hoje também esse pensamento, a questão vegana, né, também, de não usar animais, né, no consumo, etc. Eliminação, quer dizer, continuando então a questão do mito, né, que na verdade a química verde é cara, né? Se a química verde ele pode eliminar etapas de processo, eliminação de solventes, né, usando eventualmente até água ou não usando solvente nenhum, né, ou eliminando também a necessidade de equipamentos de proteção individual, você acaba economizando, né, na verdade, no final das contas. Então, acaba não saindo caro. Caro é você tratar do que é produzido que possa fazer mal ao meio ambiente, comprar equipamentos, etc. Isso aí pode se tornar caro. Bom, química verde e química ambiental. Eu grifei aqui, colori aqui de amarelo, né? Química ambiental, né? O química ambiental ela focaliza a compreensão do ambiente natural, as interações entre produtos químicos, destino dos poluentes. Química ambiental é muito ligado à poluição. Se vocês forem ver um livro de química ambiental, esse livro vai tratar muito de poluição atmosférica, poluição nos rios, né? A química ambiental está muito ligada a isso, né? E vocês viram que a química verde não é só isso, né? São outros aspectos que estão envolvidos, né? A química ambiental ela lida com a compreensão das interações das espécies químicas no ambiente, né? E a química verde enfatiza a minimização de adição de espécies indesejadas ao ecossistema, enquanto que a química ambiental então ela trata dessa interação. Eu não sei se vocês já viram também. Se estuda muito também a questão da interação de produtos químicos, né? Por exemplo, você está no seu apartamento, na sua casa, né? As pessoas estão fazendo uma limpeza, aquilo ali está meio no ar. Será que todos esses produtos químicos são compatíveis? Que mal que eles fazem, né? Existem algumas até tabelas de compatibilidade de produtos químicos. Eles podem fazer mal a gente. A gente está aqui, né? Muitas vezes num ambiente fechado, ar-condicionado, e essas espécies estão aí, né, no ar, né? E vocês sabem que, além dessas espécies aí, existe também a questão, que é uma outra questão também que se pode discutir, que vocês têm muito assunto para discutir também em relação a isso, que são a questão dos microplásticos, né, também, né? Isso é uma outra coisa, né, também importante para, de repente, uma outra eventual palestra aí que vocês podem abordar. Bom, e alguns casos práticos, né? Não sei quanto tempo eu tenho, acho que eu comecei, acho que tem mais um pouquinho. Alguns casos práticos. Por exemplo, substituição do amianto em lonas de freio. Todo mundo sabe que certos produtos estão sendo banidos ou foram banidos, né? Substituição do amianto em lonas de freio, né? O amianto é um produto que todo mundo sabe dá aquele problema pulmonar, né? Silicose, uma coisa assim. E ele tem que ser abolido, quer dizer, então, para a fabricação de lonas de freio, as empresas tiveram que substituir o amianto por produtos ou uma composição de produtos que fizesse o mesmo efeito do amianto, né? Claro. A gente sabe que às vezes é um pouco difícil, né? Muitas vezes a gente usa algum material que não é bom ambientalmente falando, mas ele funciona bem, né? Mas infelizmente não é bom ambientalmente falando, então a gente tem que retirar e tentar fazer o quê? Desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento para poder elaborar uma formulação, de repente, um conjunto de materiais que possa substituir esse que não pode ser mais usado. Na indústria de celulose, por exemplo, né, existe aqueles agentes de branqueamento livre de cloro, né, cloro-free, né, chlorine-free, né? Então, e outras coisas que a gente vê, muitas coisas por aí, né, livre disso, livre daquilo, né, livre daquela questão do bisfenol A, né, das mamadeiras das crianças. Então, tem muita coisa aí que tem sido substituída,
e essa substituição passa pelo desenvolvimento de novos materiais, né? Biocompósitos poliméricos, o que significa isso? Você substitui a fibra de vidro em compósitos convencionais por fibras naturais, que possam ser aplicadas, né, ao invés de ser nas mesmas aplicações, né, que tenha também o seu mercado, substituindo a fibra de vidro. É claro que a fibra de vidro tem propriedades muito boas, né, por isso que ela é usada ainda muito, né, em compósitos poliméricos, mas em algumas aplicações pode ser possível a substituição dessa fibra de vidro por fibras naturais, fibra de sisal, fibra de juta, né? Cada vez aparece uma fibra natural nova e o pessoal, os poliméricos, acabam estudando, né, essas fibras e incorporando aí a polímeros, né? Como a minha formação é basicamente em polímeros, eu tenho acompanhado esse boom, né, de substituição, de uso, né, de vários compósitos com fibras naturais, diversas fibras naturais. Nos congressos a gente vê sempre isso, papers, etc. Bom, um outro aspecto é o uso de tintas em pó, aquelas famosas tintas, chamam de tinta ecológica. Por que tinta ecológica? Porque não usa, diferente da tinta líquida, que usa solvente orgânico. Tinta em pó não tem solvente, em pó. E a cura também pode ser, eventualmente, a frio, né? Então, existem várias coisas aí acontecendo, né? Além, por exemplo, pegando o caso até específico do PVC, o PVC usa muito plastificante. O PVC, vocês sabem, que é usado em tubos, né? Conexões, né? Como a gente já viu aí em comerciais, né? Tubulações de PVC, mas também é usado nessas embalagens flexíveis, esses filmes flexíveis para embalagem de alimento. E como é que pode isso? Como é que o PVC é usado em materiais tão rígidos e em materiais tão flexíveis como um filme plástico? A explicação é a quantidade de plastificante que é utilizado ali, né, para flexibilizar as macromoléculas do polímero. Então, e esses plastificantes tem que ter cuidado com eles, porque alguns, né, descobriram que alguns são, inclusive, cancerígenos. Alguém quer falar? Estou ouvindo um barulho? Tudo ok? Bom, posso continuar? Acho que tudo certo. Bom, então, a questão dos plastificantes é um aspecto importante. Vários pesquisadores têm desenvolvido plastificantes verdes, vamos dizer assim, né, para PVC, que façam menos, que não façam mal, que não tenham características cancerígenas, né? Porque alguns já foram descobertos como cancerígenos. Claro que para embalagem de alimento tem toda uma legislação que envolve o uso desses aditivos para contato, né, com o alimento, obviamente. Bom, é interessante isso aqui, né? Quer dizer, produtos e processos e sistemas devem ser extraídos da produção ao invés de serem introduzidos pelo uso de energia e materiais. Isso aí tem ligação com princípios também da engenharia verde. A gente falou dos princípios da química verde, mas também existem os princípios da engenharia verde, que são um pouco parecidos até com a química verde, que vocês também podem acessar facilmente. O que significa isso, né? Extraídos da produção ao invés de ser introduzidos. Existe um ditado aí que por um homem, né, com um martelo, né, atribuído a Abraham Maslow, né, para um homem com martelo tudo parece um prego. Quer dizer, se ele tem um martelo, ele vai querer pregar, né? O que significa isso? Significa que, historicamente, né, as indústrias químicas têm sido impulsionadas pela matéria-prima que se tem. Se eu tenho muito petróleo, ok, vou usar o petróleo, né? Matéria-prima abundante seria o quê? O martelo. Vou usar o petróleo para fazer tudo, né? Não vou nem pensar duas vezes. Eu tenho petróleo, disponibilidade barato, eu vou usar. Mas essa é a questão. A gente tem que parar para pensar que será que realmente essa seria a melhor solução? É por isso que eu coloco aqui. A gente tem que aproveitar o que nós temos. Matérias-primas de fonte renovável, biomassa, né? O Brasil é rico em biomassa, é rico em matérias-primas de fonte renovável. Como a gente está mostrando aqui, né? Nosso carro-chefe, né, é a cana-de-açúcar, que vocês sabem. Tivemos aí o pró-álcool na década de 70, né? Pioneiro no mundo. A cana-de-açúcar gera bastante, claro, açúcar, álcool, mas gera bastante bagaço. Esse bagaço pode ser aproveitado para a produção de álcool 2G, né? Álcool de segunda geração. Você tem o milho, amido, que pode servir também para a produção de bioplásticos. Você tem a madeira, que pode ser utilizada também, fonte de lignocelulósica,
de lignocelulose para poder produzir vários produtos, os resíduos agrícolas, casca de arroz, bagaço de cana, resíduos urbanos orgânicos, resíduos ricos em material orgânico, glicerol, licor negro, lá do processo de produção da celulose, o glicerol, a glicerina que vem da produção de biodiesel. Quer dizer, nós temos muito resíduo, e esse resíduo que tem que ser olhado como matéria-prima. De que forma? Dessa forma aqui, que é bastante interessante. Isso aqui eu tirei de um artigo da Brigitte Kahn, que é uma pesquisadora alemã. E está aqui, você começando com a biomassa, aqui no início. Olha quanta coisa se pode fazer aqui na ponta, né? Se vocês forem observar os produtos finais aqui, intermediários, produtos finais, são muito semelhantes, são iguais àqueles que podem ser obtidos pela petroquímica, que vem do petróleo, fonte fóssil, né? E você no meio, você tem vários intermediários aqui. Você tem os precursores da biomassa, você tem presente na biomassa amido, hemicelulose, celulose, né, lignina, óleos, proteínas, carboidratos, que vão gerando algumas plataformas, né, plataforma baseada em lignina, plataforma baseada em açúcar, e daí vocês têm todos aqueles blocos de construção, os building blocks, baseados em C1, C2, C3, C4, C5, né? Moléculas pequenas que, a partir daí, vão gerar produtos químicos secundários e produtos químicos finais, os polímeros. Tem alguns polímeros aqui, ó, nylon, poliuretano, então, alguns solventes verdes, para uso na sociedade. Quer dizer, é possível, a partir da biomassa que nós temos em grande quantidade, desenvolver tudo isso. Claro que isso aí, estamos ainda no início, a petroquímica está muito consolidada, a petroquímica já é consolidada. Para ver isso aqui tem muita coisa em pesquisas, tem muita coisa em artigos, não tem tantas coisas assim em termos industriais, mas é preciso, e aí está na mão de vocês fazer esse desenvolvimento tecnológico. Esse slide eu tirei já daquele centro de excelência da Universidade de York, né, bastante interessante, que mostra exatamente o conceito de biorefinaria. Ou seja, a partir de fontes renováveis, né, aqui, pode-se obter, né, biomateriais, né, bioenergia, produtos químicos. Então, você tem aqui os precursores, aqui, colorido aqui em laranja, né, meio laranja. Aqui você tem os processos e aqui você tem os produtos finais em verde, né? Então, bastante interessante esse slide, bastante resumido, mas mostra o conceito de biorefinaria, né? Biorefinaria, a partir de resíduos ou de biomassa, você obtém energia, você gera energia, você produz produtos químicos, né? Materiais, exatamente isso. Por exemplo, a lignina. Falamos da lignina, né? A lignina é uma molécula complexa, muito complicada, né? Mas tem muita gente já trabalhando com ela, trabalhando o quê? Pesquisando como eu posso aproveitar, o que eu posso tirar da lignina para a produção de produtos químicos. Por exemplo, a produção de fenol, né? É possível, tem que ser quebrada a molécula seletivamente, né? Para a produção de fenol, que é um produto químico base aí na indústria química, né? Quer dizer, aqui está dizendo, lignina, uma fonte renovável de plataformas drop-in. Drop-in, o que é? O que significa um produto drop-in? É um produto que eu coloco, que eu tiro de uma fonte renovável, por exemplo, e coloco ali na cadeia de produção convencional. Quer dizer, eu estou pegando o fenol, tirando da lignina, né, e pegando esse fenol e colocando na cadeia de produção tradicional de produtos derivados do fenol que já existe, né? A diferença é que eu estou obtendo esse fenol da lignina, né? Então, seria uma molécula drop-in, vamos dizer assim, que ela já cai direto no processo. Não há necessidade de modificação nenhuma, né, em relação àquela cadeia produtiva, porque a cadeia já existe. Então, quais são os desafios hoje, né, da química e da engenharia verde, né? A gente tem que procurar integrar processos. Vocês perceberam, se um processo gera resíduos, gera subprodutos, de que maneira eu posso reaproveitar esses subprodutos, esses resíduos? Então, o subproduto tem que ser visto como matéria-prima de outro processo. O uso de solventes verdes, né, por exemplo, que significam solventes de baixa toxicidade, né, facilidade de disponibilidade e reciclagem e alta eficiência do processo, ou mesmo não usar solvente. Existem processos também
os chamados processos mecanoquímicos, que você não usa solvente, ou usa uma pequena quantidade de solvente também. Parece difícil, né, um processo químico não usar solvente, mas existe alguma coisa sobre isso. Processos mecanoquímicos tratam disso. Uso de catalisadores verdes também, né? Que possuem alta atividade, seletividade, estabilidade, né? Facilidade de separação, reutilização, e devem basear-se também em matérias-primas benignas e disponíveis. A gente tem sempre que pensar isso. Os catalisadores também têm que ser pensados dessa forma, não daqueles metais complexos, geralmente são, né? Mas tem outros catalisadores que podem ser trabalhados, podem ser imaginados assim, desenvolvidos. E, por último, aumentar a comunicação entre a indústria e institutos acadêmicos, né? Essas duas entidades devem conversar constantemente. Para quê? Para propiciar o desenvolvimento tecnológico, para melhorar processos e produtos, para poder enxergar quais são as possibilidades de integração, né, de resíduos. Né? Muitas vezes acontece isso, a indústria procura a universidade porque às vezes não sabe como resolver o problema dela, de geração de um determinado resíduo, ou como é que ela pode aproveitar ou reduzir energia. Então, ela procura muitas vezes a universidade e faz parceria em conjunto, parcerias de pesquisa. E é importante, então, a gente pensar em inovação responsável, né? Ou seja, contribuir para solucionar os desafios da sociedade. Não é qualquer inovação, uma inovação que realmente contribua, né? Ou seja, garantir que os benefícios associados a um processo de produção química sejam distribuídos de maneira justa e equitativa por toda a cadeia de valor, né? Sempre que possível, o design ou projeto do processo de produção química leve em consideração valores e interesses de uma ampla gama de partes interessadas, e que, pelo menos, os produtos da química verde, né, e sustentável devem contribuir para pelo menos um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. São 17 objetivos da ONU, né, de desenvolvimento sustentável. Erradicação da pobreza, vida terrestre, vida marinha, tem uma série de coisas. Vocês podem ver lá, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vai aparecer a famosa figurinha, né? Então, produtos da química verde também devem contribuir para pelo menos um, né, desses objetivos. E aí se fala também da questão da ACV social, ou seja, análise de ciclo. O que é ACV? Análise de ciclo de vida, né? Não só fazer uma análise de ciclo de vida fria no processo, mas também pensar em relação a condições de trabalho das pessoas que trabalham ali naquele processo, igualdade de gênero, né? No sentido de direitos, né, das pessoas, de homem e mulher iguais, né? Segurança energética, direitos justos de propriedade. Isso também, a análise de ciclo de vida envolvendo o aspecto social, também está sendo muito preconizada hoje. É bastante importante. Encerrando, então, a minha apresentação, a gente tem que começar a fazer perguntas, então, sobre a nova molécula ou o produto que estamos projetando. Ou seja, de onde vêm as matérias-primas que eu estou usando, né, Quem está envolvido em levar as matérias-primas ao mercado? Como é que é a logística disso? Quais são os perigos e riscos associados às matérias-primas que eu estou usando? O que está envolvido nisso? Posso substituir por melhores alternativas? Essa pergunta tem que ser feita sempre. Quais as possíveis aplicações das novas moléculas e produtos? O que acontece no final da vida daquele produto? A gente tem que pensar nisso. E aí, quando eu achei interessante essa foto, né, a gente pode perguntar, isso é sustentável, é verde? Parece que ele está levando algum resíduo, alguma coisa assim. A utilização de resíduos é interessante para alguma coisa, se for para uma biorefinaria, mas aí esse caminhão possivelmente está sendo movido a diesel. Então, como é que é o processo, né, e a logística da geração desse resíduo que esse caminhão está levando? Para onde ele está levando? Qual é o gasto de energia? Né? Vale a pena? Qual é a logística disso? É tudo isso que envolve a análise de ciclo de vida. E aí a gente tem que perguntar, será que é sustentável? Né? Será que realmente vale a pena? É verde? Então, com isso, eu encerro a minha apresentação. Agradeço a vocês todos estarem aqui me assistindo, me ouvindo. E essas são algumas referências que eu utilizei. E agradeço, então, mais uma vez. Muito obrigado. Estevão.